Muitas vezes nós confundimos Jesus ou uma casa espírita como curadoras ou curador de corpos. Tanto Jesus como o cristianismo está para a alma, para nos curar a nossa alma, a nossa mente. Curando a nossa alma, a nossa mente, certamente refletirá no nosso corpo. Não é o contrário, e geralmente a gente busca o contrário. Buscamos a cura do corpo para depois cuidar da alma, porque é a alma que está doente, é a nossa condição. Não é uma questão de querer, é uma questão de entender. E nós, do tamanho que nós ainda somos, nós entendemos pouca coisa de nós mesmos. Nós conhecemos muito pouco. E o Espiritismo, ele vem no momento certo para nos guiar para a verdade. E conhecendo a verdade, ela nos libertará. Assim afirmou o enviado divino à Terra. Mas antes de nós iniciarmos a nossa fala, a nossa conversa a respeito do conforto que todos nós almejamos, que é o título da palestra dessa noite, conforto. Vamos pedir a Jesus que prepara o nosso coração, a nossa mente, para receber a semente do Evangelho, para nós compreendermos como regrar, como cultivar essa semente, e ela nascer, crescer e frutificar em nós. Que o Senhor nos ajude, porque estamos ansiando pelo aprendizado, mas principalmente por viver as suas pegadas. Abençoa-nos e inspira-nos a todos, agora e sempre. No livro Caminho, Verdade e Vida, está sem a capa, mas foi um acidente doméstico. Na lição número 11, o título é Conforto. Emmanuel, o benfeitor que dirigiu a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele costuma pegar alguns versículos do Evangelho, das falas de Jesus, das falas dos discípulos, e nos explicar. E hoje ele pega um versículo 26 do capítulo 12 de João, o evangelista. Se alguém me serve, siga-me. É uma fala de Jesus que João depois anotou. Vamos ver o significado de algumas palavras. Conforto. O que é conforto? É o ato de confortar-se, de prover o bem-estar para si ou para o outro. Servir. Se alguém me serve, então o que é servir? Trabalhar em favor de alguém ou de alguma instituição. E seguir. Se alguém me serve, siga-me. O que significa seguir? Tem diversos significados, eu anotei alguns. Ir atrás de alguém, de alguma coisa, seguir aquilo. Marchar após, aceitar como guia ou líder, obedecer, imitar, copiar, mover-se, vir após. Então, há alguns significados das palavras dos verbos que nós vamos ver aqui, que Emmanuel traz para nós. Vamos à fala de Emmanuel. Frequentemente, as organizações religiosas, e maiormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. Todos nós aqui viemos buscar um conforto para a nossa alma, para o nosso corpo. Estamos atrás de bem-estar, resolver alguns problemas da nossa vida. Então ele diz que frequentemente isso é o que ocorre, principalmente nas organizações espíritas.
De fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Porque Jesus, quando os discípulos estavam chorosos, lamentando a sua partida, Ele nos prometeu que no tempo certo iria nos enviar o Consolador. E nós, como religiosos, apontamos vários Consoladores enviados, mas nenhum deles, até a chegada do Espiritismo na Terra, prevaleceu. Porque o que é um Espírito da verdade, um Espírito Consolador? É uma ideia, não é uma personalidade, não é uma pessoa, é uma ideia. Porque se ele vai ficar conosco para sempre, não pode ser uma pessoa, não pode ser uma individualidade. Porque mesmo os espíritos, eles migram de mundos. Então a ideia não, a ideia ela é para sempre. E esse Consolador teria as características do próprio Cristo, né? Que é de professor, de instrutor, de guia e também de consolador. Porque não tem nada mais consolador para um pai ou para uma mãe que perde um filho por um acidente ou em uma idade minuta, do que saber que a vida prossegue. E o Espiritismo tem a chave para a explicação e até para a comprovação de que a vida continua, nos separando apenas por alguma questão física das dimensões do universo, separando-nos do convívio corporal. Mas frequentemente, quando nós estamos sofrendo um ato assim, de perca, de muito sofrimento, de saudade, temos a consolação, por exemplo, através dos sonhos e os encontros, né? Certamente durante o desprendimento do corpo, que a gente vai tendo com os entes queridos, a gente vai ver que ele vive, que está bem, e ao acordar, a gente está consolado. Isso acontece só para os espíritas? Não, é para todos. A gente vai ver na lição que as coisas divinas é para todos, não é só para alguns escolhidos. Então ele diz que de fato a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplende caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. E nesses tempos agora nós estamos vivendo dias duros, onde o tempo parece que encurtou, as nossas necessidades aumentaram, né? E a gente vive ansiosos. Então ele é uma profunda consolação para esses dias. Por quê? Porque o Espiritismo ele vem nos identificar para nós mesmos, identificar o mundo do qual nós pertencemos. Não somos seres especiais, iludidos, que muitas vezes nós fomos. Somos seres a caminho da perfeição, não somos perfeitos, não tem ninguém que é perfeito. Por isso, a recomendação de Jesus, nós não julgar os outros, julgar os nossos próprios atos, colocar na balança para ver se está correto, se não está ofendendo ninguém, se não está prejudicando ninguém. O outro é com ele mesmo, e nós costumamos julgar o outro, né? Se a gente olhar para nós, fazer esse julgamento de nós mesmos, nós vamos deixar de julgar o outro, porque nós vamos ver que nós temos mais, às vezes, dificuldades do que o próprio que está próximo de nós. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. A maioria de nós batemos nas portas dessa ou daquela religião procurando milagres, procurando que alguém faça alguma coisa para nós. Às vezes já é até cultural mesmo. Às vezes em casa, desde pequenininho, a gente fica esperando que os nossos pais façam sempre por nós todas as tarefas que nos cabem, né? Eles nos acordam, quando nós somos pequenos, prover todas as nossas necessidades. A hora que a gente vai ficando grandinho, nos acorda, nos dá banho, nos veste, leva para a escola. Já
fazendo aquele empurrão para a vida dos indivíduos. E essa é a natureza das coisas que deve ser, porque amanhã ou depois nós vamos ter que assumir a nossa personalidade, as nossas responsabilidades. E para o espírito é a mesma coisa. Nós fomos feitos simples e ignorantes, como uma criança simples e ignorante, não sabe falar, não sabe fazer nada, simples. E aí ela vai tendo experiência no dia a dia. Cada dia nosso no corpo físico dá para comparar a cada existência nossa. Quantas existências no corpo físico nós já tivemos? Nenhum de nós aqui sabemos, mas certamente já milhares de vezes, se não nesse orbe, no planeta Terra, em outra casa do Pai, porque tem muitas moradas. Então, cada existência nós vamos adquirindo novas experiências para a vida. E nesse momento, por mais duros que sejam esses dias, são dias especiais. São dias que Deus acreditou, que Jesus acreditou em cada um de nós, de nos colocar nesse planeta que está fazendo essa transição do conhecimento, dos hábitos, de tudo. Nada é mais igual a 20, 30, 40, 50 anos atrás. E nada também vai ser o que está agora. Nós estamos em transição. Está mudando. E isso é normal para o mundo e para os povos do nosso tamanho, do nosso feito, da nossa estatura espiritual, da nossa idade espiritual. Estamos adquirindo a maturidade agora para enfrentar novos desafios espirituais. Então isso é normal. O que acontece no mundo, nós podemos evitar muitas coisas, mas é por causa da condição nossa, por causa do nosso pensamento. Quando alguém comete um crime bárbaro, em vez da gente orar por ele, pedir a Deus por ele, o que a gente faz? A gente vai e joga mais ódio, mais ofensa, mais treva para aquele coração. Nós queremos a morte, mas e a morte? Ela vai resolver o problema da pessoa? Porque ele vai estar em espírito, influenciando um e outro, nos obsidiando, nos influenciando, porque todos nós somos médios, sabendo ou não. Aí a gente deseja tanto mal que aquele mal volta todo para nós. E aí a gente sofre. E aí vamos buscar o conforto sem trabalho. Qual que é o trabalho para o cristão? Buscar conhecer a si mesmo, aproximar, seguir o Cristo e olhar mais para a gente, com carinho, sem condenação também, reconhecer que nós somos imperfeitos. Fazendo assim a gente fica mais próximo do conserto, da retificação. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegar ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo, quer dizer, duro, uma ventania dura nos reveladouros do caminho? Quantas vezes nós nos abandonamos a nós mesmos por causa de uma perca ou por causa de uma frustração? A gente fica desanimado. Como a gente alcançar os benefícios espirituais se a gente está nessa condição? A gente tem que, como diz Joana de Ângeles, né? Quando foram reclamar para ela que os livros dela eram muito sofisticados, né? Os espíritas, quando começaram a ler os primeiros livros dela, trazidos pela mediunidade de Divaldo Franco, foram reclamar que ela tinha que diminuir um pouco. Ela falou: mas vocês espíritas, vocês devem subir um pouquinho, nós descemos tanto, por que vocês não sobem um degrau? Então esse é o trabalho que nós devemos fazer conosco mesmo, para receber, né, o amparo dos mensageiros do plano invisível, porque eles estão prontos, só aguardando a nossa ordem. A nossa ordem não é nosso pedido, é o nosso sentimento, é o nosso estado emocional.
É essa que é a ordem para o plano superior invisível nos socorrer. Não é, Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Mas se eu quero amor e estou sentindo ódio, se eu quero paz e estou perseguindo o outro, estou em casa numa guerra, não tem. Eles estão dizendo que não tem como nos amparar assim. Nós precisamos mudar. Conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol. Essa parte aqui me tocou bastante. Ela não é como o pão que passa de mão em mão, mas como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Às vezes nós fechamos nosso coração, a nossa mente para novos conhecimentos, para novas possibilidades, para novas experiências, porque não é assim que eu nasci, é assim que eu vou viver, é assim que eu vou morrer. É assim que é, do jeito que eu penso e pronto. E aí a gente vive no sofrimento, porque a gente não abre esse reduto para novas possibilidades, para novas luzes. A gente tem que ir experimentando, não tem uma receita pronta. Aliás, tem o Evangelho, né? Mas a gente tem que ir experimentando a viver. A gente está tão acostumado, habituado a viver fora das leis divinas, que a gente tem dificuldade de viver uma lei simples, que é a lei natural das coisas. Nós precisamos de leis sofisticadas e de proibição e de isso, aquilo mais. Sendo que, como Jesus, toda a lei resume em amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? E a gente quer tudo de bom para nós, mas para o outro é o que sobrar. Ele diz assim: os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Então nós podemos vir numa casa espírita, podemos ir na nossa casa, fazer uma oração, pedir a Deus que nos ajude a conquistar o conforto para o nosso corpo físico, para a nossa família. Ele está dizendo que isso é natural. Devemos fazer isso. Todavia, ele sempre tem isso, né, Emmanuel? Porém, todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo, né? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Nós estamos servindo ao Mestre? Nós estamos servindo ao outro? Porque Jesus falou que se tudo que nós fizermos para um dos seus pequenininhos, a Ele estará fazendo, né? O Cristo nunca faltou às suas promessas. Nós já ouvimos aqui isso hoje, com a dona Luzia. Jesus nunca faltou com as suas promessas. Desde quando, antes da vinda dele, porque ele tinha prometido lá mais atrás, que um dia viria, reencarnaria e estaria conosco, pessoalmente, e nós já esperávamos ele. E quando ele chegou, o que nós fizemos? Nós não aceitamos, porque nós estávamos tão acostumados ao egoísmo, ao egocentrismo, que nós não aceitamos uma ideia nova. Mas a ideia ficou. Nós matamos o corpo do Cristo, mas a ideia nós não conseguimos destruir, porque é uma ideia verdadeira, que está dentro do conjunto das leis naturais. E isso é impossível da gente aniquilar, porque contra a natureza ninguém pode, né? Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Jesus não veio na terra para tirar férias. A gente conhece a história dele. Em quais lugares ele foi aceito? Na cidade de Natal? Não. Em poucos lugares que ele foi acolhido. E a gente quer ser acolhido em todos os ambientes. A gente quer ser a estrela de todos os palcos.
Então nós não estamos seguindo Jesus, porque nesse mundo, se nós somos cristãos, nós devemos observar, porque nesse mundo nós estamos adequadamente, cada um de nós aqui, fora aqueles que estão em missão, que vieram exclusivamente para nos exemplificar, que são poucos, né? Que vêm e deixam seu rastro de luz para milhões ou bilhões de pessoas, né? A gente consegue contar nos dedos esses mensageiros, essas mensageiras que esteve como exemplificação do Cristo aqui na terra. Mas nós outros, nós estamos adequadamente nesse mundo onde tem ilusões, onde tem mentiras, porque ainda não conseguimos viver a verdade. Nós mesmos ainda iludimos, criamos isso. Quando vai mudar? Quando nós quisermos, quando nós adotarmos o modelo do Cristo em nossas vidas, segui-lo severamente, né? E para completar, nós trouxe hoje uma mensagem do Espírito Simeão. Isso foi em 1863, em Bordeaux, na França. Ele trouxe uma mensagem a respeito do reconhecimento. Reconhece-se o cristão por suas obras. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa, aí ele diz assim, o benfeitor, escutai essa fala do Mestre, porque essa foi uma fala de Jesus. Nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor, ele está falando do coração. Às vezes ele está falando só da boca para fora ou só para beneficiar-se materialmente. Ele diz assim: escutai essa fala do Mestre. Basta estar vestindo o uniforme do Senhor para ser um servidor fiel? Basta a gente dizer que é espírita ou que é cristão, está nesse uniforme para ser um servidor fiel? Basta dizer sou cristão para seguir o Cristo? Então são reflexões, são perguntas que nós mesmos devemos fazer para nós. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. E muitas vezes nem se identificam como cristão, né? Às vezes fala que até é ateus, mas as obras deles é dignas de um cristão. E nós outros vamos falar, não, ele falou que é ateu, não acredita em Deus, está lascado, não vai ter salvação. Quando morrer, é um brau nele, né? E devemos olhar as obras, o que ele faz, principalmente o que ele faz ocultamente. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, nem uma árvore ruim produzir bons frutos. Isso todo agricultor, todo mundo que planta, ou todo mundo que gosta de frutos, de qualquer fruto, sabe disso. Eis as palavras do Mestre: discípulo de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve produzir? A árvore poderosa, cujos ramos espessos cobre com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigou todos os que devem colocar-se em torno dela. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Então ele está dizendo que o fruto que é produzido pelo pensamento cristão é frutos de vida para a alma, fruto de fé, de esperança, de ânimo, de coragem. A gente vê os mártires, né? Ali, diante do sim ou do não, da continuação da vida no corpo físico. E eles tinham otimismo, coragem, fé, confiança, esperança, a ponto de deixar perecer-se para viver
pontualmente o que o Cristo colocou para todos nós. Ele procura espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são ruins. Eles quiseram afeiçoá-la à sua ideia, quiseram modelá-la conforme suas necessidades. E não foi isso que aconteceu com o cristianismo? Né? Quando chegou ao poder de Roma, né? Eles transformou aquela água pura, aquela árvore pura do cristianismo em uma árvore que nós todos conhecemos, ou que nós até participamos nas existências anteriores, como uma árvore dominadora, cerceadora de liberdade, totalmente conforme as afeições que nós tínhamos à época. E a gente ainda faz isso. Pega o Consolador prometido, que está materializado nas obras espíritas, e aplicamos conforme o nosso gosto. Amedrontamos as pessoas, cerceamos a liberdade delas, de escolhas delas, né? Falamos, olha, se você não fizer assim, julgamos, né? E não é assim. Ela é a árvore de vida, de fé, de esperança, não de desesperança. Abre, portanto, vossos ouvidos e vossos corações. Veja que ele fala dos ouvidos, é nós aprender o intelectual, e os vossos corações é nós sentir o aprendizado. Então ele diz, abre, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. E a vida eterna, que é tão prometida aí por todas as religiões. Olha, se você participar, se você for fiel aos dogmas da minha igreja, você vai herdar a vida eterna. Deus nos criou imortais, eterno só é Deus, porque Ele existe para sempre. E a fala da vida eterna, que está até no Evangelho, é a capacidade da compreensão nossa, da vida. Quando nós somos batizados pelo Espírito, pela compreensão, pela ideia, aí sim, nós temos condições de compreender a vida, que é para sempre. Não é eterna do ponto de vista do significado da palavra, mas do entendimento, sim. Aquele que a plantou vos convoca a cuidar dela com amor, e então novamente havereis produzir em abundância seus frutos divinos. Quem plantou a árvore da vida, a árvore boa, nos nossos caminhos? Jesus. Como? Vivendo. Não escreveu nada. Escreveram sobre ele, do que ele disse, algumas falas, muitas falas dele, os discípulos. Mas ele plantou a ideia, e não foi fácil, nós conhecemos a história. Não vos coloquei entre estes, a árvore que produz bons frutos deve espalhá-los para todos. Então o bem que nós já possuímos, nós podemos doar à vontade, não vai acabar, é infinito. O amor, o bem é infinito, podemos doar, espalhar para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos. Veja só, procurar os que estão sedentos, não querer empurrar de goela abaixo para quem não quer, é perca de tempo nossa. Vamos dar um mau testemunho, porque vamos entrar no campo da discussão, da imposição, e a pessoa não quer. Então é para a gente procurar somente os sedentos, aqueles que querem. Trazei-os debaixo dos ramos da árvore e partilhai com eles o abrigo
que ela vos oferece. Quanto é bom a gente ser consolado pelo entendimento, pela fé raciocinada. Quando perdemos um ente querido, nós sentimos a mesma coisa, a mesma saudade, a mesma vontade de abraçar, de estar junto, de pedir perdão pelos erros que a gente cometeu na convivência. O mesmo problema nós temos. A única coisa que nos difere de muitos é que nós sabemos que não acabou, que nós estamos juntos, que nós devemos lembrar da pessoa amada como nós lembrávamos quando ela estava convivendo conosco no corpo físico. Sentir por ela as mesmas coisas, porque ela vive, ela está. E isso é muito consolador. O nosso choro é de saudade, mas não é de perca. Aquele que tem entendimento, não é de perca. Diferente de outras vezes que nós já sentimos. Agora nunca mais vou estar com a minha mãe ou com meu pai. Nunca mais vou estar com meu filho. Perdi meu filho, perdi meu irmão, perdi. Nós não perdemos nada. Quem ama está sempre junto. Quem odeia também, viu? Tomamos cuidado com o sentimento. Só é o contrário o resultado. Mas um nos liberta e o outro nos algema para os compromissos que nós vamos adquirindo. E a liberdade é o sonho de todo vivente. Ser livre, estar com quem gostamos no momento que precisamos. É diferente de estar por obrigação, pela imposição da lei, da expiação, da prova, que isso gera conflito e sofrimento para nós. Nós sabemos disso, todos nós aqui, eu acredito. Só se tiver algum meio santo aqui. Não se colhe uvas sobre espinhos. Meus irmãos, afastai, pois, daqueles que vos chamam para apresentar-vos espinhosos arbustos do caminho, e segue aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Então, quando a gente for convidado para um ambiente e a gente perceber que esses companheiros, essas companhias, esse ambiente está nos levando para o sofrimento, mesmo que a gente tenha sensações momentâneas muito boas, mas que vai gerar um resultado muito constrangedor e sofredor para nós e para aqueles que estão caminhando junto conosco como familiares. O Simeão aqui nos recomenda: afastai desses caminhos e procura na sombra do Evangelho, dos amigos que importam realmente conosco, às vezes aqueles que mais puxam nossas orelhas, aqueles que mais implicam com a gente, é as pessoas que mais importam com o nosso bem-estar, com o nosso conforto espiritual. Eles nos querem bem, por isso que às vezes nos cobram tanto, e a gente os repudia, afastamos deles e enveredamos pelos caminhos das sensações tenebrosas, né? Então o benfeitor nos faz essas recomendações: meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apresentar-vos espinhosos arbustos do caminho, e segue aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida derrame seus frutos sobre vós com abundância. Crede e orai. Essa é a mensagem do benfeitor Simeão em 1863, que foi escolhida para compor o capítulo dos muitos são os chamados, poucos os escolhidos, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o convite mais uma vez de Jesus é para nós mesmos, para nós olharmos com carinho para as nossas vidas e partilhar as coisas boas que o cristianismo já nos proporcionou, através do Espiritismo, através das igrejas
evangélica, do catolicismo, não importa a nomenclatura. O que importa é Jesus para nossas vidas. É os passos, é o caminho, é o modelo que é Ele. Isso que é importante. O restante é tudo disputa material. Vai acabar tudo com o fim das nossas vidas no corpo. Nada disso no mundo espiritual vai importar, porque a gente vê nos livros complementares que nas tarefas com Jesus no mundo espiritual está misturado em budista, muçulmanos, cristãos, dessa ou daquela etnia, estão todos juntos com Cristo. Nós é que fazemos essa separação, essa guerrinha aqui de poder, por conta do materialismo que nós ainda trazemos dentro do nosso coração. A hora que nós adotarmos o Cristo como nossa vida, tudo isso não tem mais sentido. E no mundo espiritual a gente tem uma visão mais ampla das coisas, ou não, dependendo do esforço que nós empreender em prol de nós mesmos aqui na encarnação. É muito importante a nossa estadia aqui, hoje, agora, mesmo que as nossas vidas estejam assim capengadas, mas é muito importante a gente segurar firme, ter fé, confiança e coragem e ir até o término da nossa encarnação, que aí veremos o resultado do nosso esforço, com certeza. Que Jesus continua em nossos corações, amparando-nos e nos ajudando a fixar a sua vida em nossas vidas. Que Deus nos abençoe a